Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estamos trazendo o 17º tema, o juízo investigativo X, redenção completa na cruz. No estudo passado, apresentamos o 16º tema, as 2.300 tardes e manhãs e o santuário. Iniciamos o estudo lendo Daniel 8, 13 e 14, que diz: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Acreditamos que você entendeu que o período de 2.300 tardes e manhãs não se refere a 2.300 dias, e muito menos a 2.300 anos. Ficou claro qual foi o santuário que foi profanado e purificado. Você entendeu que o chifre pequeno que profanou o santuário, Antíoco IV Epifânio, saiu da divisão do Império Grego e não do Império Romano. Trouxemos algumas versões da Bíblia, no sentido mostrar, que as 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias, como creem os adventistas. Daniel 8,14. Bíblia da CNBB. Ele respondeu: 2.300 sacrifícios diários, o da tarde e o da manhã. E então o santuário será purificado. Daniel 8,14 na Bíblia, tradução do Novo Mundo. Ele me disse, pois, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Também foi lido Daniel 8,26 na Bíblia, nova tradução linguagem de hoje, que diz: E Gabriel terminou assim: Você já ouviu a verdadeira explicação do sacrifício da tarde e da manhã? Lemos Daniel 8,13 na Bíblia, nova versão internacional. Então ouvi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido, ou seja, proibido, o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? No decorrer do estudo, mostramos que estes acontecimentos se deram dentro dos 1.150 dias, que são 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 sacrifícios. Identificamos por meio das escrituras e da história a 15 de Quisleu de 145 no ano Seleucida, que corresponde ao ano de 168 a.C., segundo o calendário juliano, que nessa data, nesse período, ocorreu a profanação do santuário, que está escrito em 1 Macabeus, capítulo 1, do 37 a 54. Com a introdução da abominação desoladora sobre o altar dos holocaustos no templo em Jerusalém, ou seja, a ereção do altar aos deuses pagãos. Em 25 de Quisleu começou a oferta de sacrifícios impuros no altar do templo em Jerusalém. E finalmente, a 25 de Quisleu de 148, ou seja, ano 165 a.C., segundo o calendário juliano, o templo foi purificado e reedificado ao Senhor. 1 Macabeus 4,54. Por tudo que apresentamos, podemos facilmente concluir que o período de 1.150 dias literais, os 2.300 sacrifícios, se cumpriram de 145 a 148 no ano Seleucida, ou de 168 a 165 a.C., segundo o calendário juliano. Lembramos que Antíoco reinou de 143 a 149, ou seja, convertendo para o calendário juliano, de 170 a 164 a.C. Deixamos claro os muitos erros e manipulações de datas da teologia adventista. Você teve a oportunidade de conferir que o que apresentamos segue em harmonia com os relatos proféticos e históricos, apresentado pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Fizemos a leitura de
de todo o capítulo 8 de Daniel, ficando claro que a interpretação adventista manipula o texto e foge do contexto ao apresentar a profanação de santuário celestial purificado em 1844. Apresentamos Daniel 11, o qual confirma o quanto a interpretação dos adventistas é desprovida da verdade profética e histórica. Se você não ouviu esse estudo, solicite o áudio, temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Hoje apresentaremos o tema Juízo Investigativo X Redenção Completa na Cruz. Hebreus, capítulo 9, verso 11, 12 e verso 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O texto deixa claro que Jesus entrou no céu. No céu. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nós estamos lendo a tradução Nova Versão Internacional. A palavra tabernáculo em hebraico, vamos dar um pouco de atenção a ela, cooperador? Sim. Tabernáculo em hebraico, mishkan, residência ou habitação. De acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Construído em camadas de cortina, juntamente com 48 placas revestidas com ouro polido, como persianas verticais mantidas em 5 barras por lado, com a barra do meio e decoradas com itens feitos de ouro, prata, latão, peles, joias e outros materiais valiosos. Isso nós encontramos em Wikipédia e Enciclopédia Livre. Tabernáculo. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Tabernáculo, residência de Deus. Lugar onde Deus habita. Esta é a tradução para tabernáculo, lugar onde Deus habita. Deus ordenou que o povo de Israel fizesse um tabernáculo, eles fizeram, tinha o santo do santo, e Deus habitava neste tabernáculo. Agora eu pergunto, alguém tem dúvida de que Jesus adentrou ao céu e que o céu é a habitação de Deus? Alguém tem dúvida? O texto de Hebreus 9, verso 11, 12 e 24 é claro em apresentar os benefícios do sacrifício de Jesus a partir do seu sacrifício. O texto apresenta muito claro, quando Cristo veio, adentrou, não é nada para o futuro, adentrou, não por meio de sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo do Santo uma vez por todas. Ele entrou, não ia entrar não. Ele obteve eterna redenção, não vai obter ainda não, obteve. Cristo não entrou em santuário feito por homem, ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Agora, irmão cooperador Giliardi, na época que a carta aos Hebreus foi escrita, deveria estar totalmente diferente isso aqui, se fosse a realidade, essa doutrina de um juízo investigativo, de entrar no santuário depois de 2.300 anos, fazer essa purificação do santuário. Eu pergunto, Jesus fez ou não fez a purificação do santuário em 1844, já que creem assim? Porque até hoje o santuário está poluído com os pecados, até hoje está investigando pecados ainda. Vê como as coisas se complicam? Nosso irmão Daniel, no capítulo 9, verso 24, ele escreveu: 70 semanas, 490 anos, estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 70 semanas, 490 anos. Era esse o tempo em que ia acontecer essas coisas. Ele faria cessar a transgressão, poria fim aos pecados, para expiar a iniquidade, ele traria justiça eterna e ungiria o Santíssimo. Não é em 1844.
A palavra espiar, vamos trazer ela para o nosso contexto. A palavra espiar, na raiz hebraica, kafar, cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação, encobrir, pacificar, propiciar, cobrir, fazer expiação por, ser coberto. O significado da palavra deixa claro que ele de fato fez expiação pelos nossos pecados quando ele pagou por nós no madeiro. Hebreus 6, verso 17 ao 20, na tradução João Ferreira, revista e atualizada. Ouça com atenção. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não entrou no véu, ele entrou para além do véu. Quando o véu do templo rasgou, Jesus, através do sacrifício dele, ele entrou no próprio céu por nós, louvado seja Deus. O sangue de Jesus vertido não ficou ali no santo do santo, ali no santuário ali, chegou até Deus, louvado seja Deus. Você já ouviu alguém dizer que Jesus não completou na cruz a sua obra de salvação? Pois existe uma organização religiosa e sua profetisa que afirmam que Jesus fez apenas parte da obra da redenção do pecador, ao morrer no madeiro. Que ele, Jesus, ficou desde sua ascensão, ou seja, até 1844, no suposto primeiro compartimento do santuário celestial, quando então, em 1844, se transferiu para o Santo dos Santos, para iniciar uma obra denominada juízo investigativo, que, na verdade, é a purificação daquele santuário. Assim, nós dizemos, fica claro que não crê em ter sido concluída no madeiro a obra de perdão de pecados e redenção do pecador. Olha, só pelo que mostramos poderíamos parar aqui, cooperador Giliardi, que é suficiente para uma pessoa que aceita e gosta da verdade, seria suficiente para elas dar por convencida que de fato as escrituras está correta. Amém. Mas nós vamos alongar um pouco mais a respeito desse assunto. Ouça o que Ellen G. White escreveu a este respeito. Eu vi o Pai levantar do trono e em uma carruagem flamejante entrar no Santo dos Santos dentro do véu e se assentar, ou seja, ele foi e se assentou, ela viu. Então uma carruagem de nuvens com rodas como fogo flamejante, cercada por anjos, veio para onde Jesus estava. Ele entrou na carruagem e foi levado ao mais santo, onde o Pai estava sentado. Lá eu vi Jesus, um grande sumo sacerdote, em pé diante do Pai. Primeiros Escritos, página 55. Lá no céu tem lugar santo e mais santo do que o outro. É o que ela está falando. Ela viu tudo isso, né? Hebreus 6, 19 e 20 diz assim: esperança a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Além do véu. Esse além do véu está dizendo assim que o sacrifício de Jesus não ficou ali naquele santuário. O sacrifício de Jesus chegou até Deus. Não está falando aqui de um santuário lá no céu. As pessoas ficam criando situações. Olha o que ela disse. Na hora marcada para o juízo, o fim dos 2.300 dias, em 1844, começou o trabalho de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já tomaram sobre si o nome de Cristo devem passar pelo seu exame minucioso, e os mortos são julgados pelas coisas que foram escritas nos livros segundo as suas obras. Isso está no O Grande Conflito, edição de 1950, página 486. Continuando, né? Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e lá aparece na presença de Deus para se engajar nos últimos atos de sua ministração em favor do homem, para executar o trabalho de juízo investigativo e para fazer uma expiação por todos os que têm direito a seus benefícios.
Continuando esse documento. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos considerados são os do povo professo de Deus. O juízo dos ímpios é um trabalho distinto e separado num período posterior. O Grande Conflito, edição de 1950, página 480. À medida que os livros de registro são abertos no juízo, as vidas de todos os que creram em Jesus são revistos diante de Deus, começando com aqueles que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Todo nome é mencionado. Todos os casos são investigados de perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Olha só, ministro Lucas. O Grande Conflito, edição de 1950, é onde está escrito isso. Na hora marcada para o juízo, o fim dos 2.300 dias, em 1844, começou o trabalho de investigação e apagamento dos pecados. O pecado ainda não está apagado, não. O sacrifício de Jesus não foi suficiente para isso, não, tá? Aí Jesus vem, né, para executar o trabalho de juízo investigativo e para fazer uma expiação por todos os que têm direito a seus benefícios. Jesus ainda vai ver quem é que vai ter salvação ainda. Ele está lá olhando, tá? Cuidado. O sacrifício dele não foi suficiente, não. Ele ainda vai fazer. Leia a palavra expiação, o significado dela. Você vai ver, a expiação acontece quando alguém resolve dar a vida dele, fazer o pagamento por você. Embora, ela diz, todas as nações devam ser julgadas diante de Deus, diz ela, ele examinará os casos de cada indivíduo com um exame minucioso, como se não houvesse outro ser sobre a terra, como se fosse uma única pessoa. Cada um deve ser testado e encontrado sem mancha ou ruga ou qualquer coisa assim. O Grande Conflito, edição de 1950, página 490. Parece até que a salvação aqui é pelas obras, não parece? Sim, ministro. Olha o que ela disse ainda. O juízo está acontecendo agora no santuário acima. Há 40 anos, esta obra está em progresso. Logo, ninguém sabe o quanto tempo passará para os casos dos vivos. O Grande Conflito, edição de 1884, página 315. Ainda está investigando, ministro. Fazia naquele tempo 40 anos. E aí eles acreditam que o santuário seria purificado depois dos 2.300 dias. Aí acaba mentindo, não é não? No ano de 1850, Ellen G. White escreveu: eu vi que a hora de Jesus estar no lugar santíssimo estava quase terminando naquele tempo. E esse tempo pode durar, senão um pouco mais. Primeiros Escritos, página 58. Estava quase terminando. Já se passaram quantos anos de lá para cá? 170 e alguma coisa, né? E sim, ainda não terminou ainda, né? Está julgando os casos dos mortos ainda. Não passou para os casos dos vivos ainda não. Leia para nós o que diz uma revista adventista. Quem é que está certo? Leia para nós. Ele, Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai viu o sacrifício de seu Filho, ele se curvou perante ele em reconhecimento à sua perfeição. É o suficiente, disse ele. A expiação está completa. The Review and Herald, 24 de setembro de 1901. Agora ficou uma discrepância entre as duas visões. Está completa ou não está? Olha, na verdade, a doutrina da purificação do santuário celeste, o juízo investigativo, é uma doutrina sem apoio das Escrituras. Já está vendo? E foi criada para explicar por que Jesus não veio nas datas de 1843, 1844 e 1845. Foi criada essa doutrina como um remendo para um desapontamento que houve. O juízo investigativo é uma doutrina complexa, única apenas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É complexa porque as Escrituras foram distorcidas e manipuladas para fazer essa doutrina parecer bíblica. A maioria dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia provavelmente não seriam eles capazes de explicá-la sem material adventista de Ellen G. White, sem pôr Ellen G. White à frente deles para guiá-los. Essa é uma verdade. A doutrina do juízo investigativo, deste juízo investigativo, tem sido a doutrina mais controversa e debatida dentro da Igreja Adventista desde sua criação. Ellen G. White colocou o seu selo visionário de aprovação dela, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode descartá-la sem admitir que Ellen G. White foi uma falsa profetisa.
Não é eu que estou falando isso aqui. Fonte https://graçamaior.com.br/estudo/IBSD Adventistas do Sétimo Dia 1320, o Juízo Investigativo de 1844. Esta é a fonte da pesquisa. Para Ellen White, uma superabundância de referências escriturísticas apontam para o início da grande sessão de julgamento no céu, o juízo investigativo. Após citar Daniel 7, versos 9 e 10, ela escreve, olha o que ela escreve. Assim foi apresentado a visão do profeta, o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de todo, ou melhor dizendo, de toda a terra. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ele comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol de homem, para realizar a obra do juízo de investigação, olha só, e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. O Grande Conflito, 479-480, www.centrowide.org.br, pesquisa artigos 5865-2. Olha, assim foi apresentada a visão do profeta, o grande e solene dia em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra. Olha, esse dia é grande mesmo, hein? É grande. 170 e poucos anos, um dia bem grande, não é não? Perguntamos aqui aos adventistas e nos perdoe, como explicar que o ano de 1844 era o dia da expiação? Como explicar isso? Já se passaram 176 anos até a data de hoje e o tal dia da expiação não terminou. Quando mesmo o santuário celestial será purificado? Não era após os 2.300 anos que findou em 1844? Nos perdoe pelas perguntas, mas eu pergunto. Outra coisa, os capítulos 7, 8, 9 e 10 do profeta Daniel não fazem menção alguma de um juízo investigativo. Não faz. Não sabemos onde a profetisa dos adventistas encontrou no livro do profeta Daniel tal afirmativa. Não sabemos. Já mostramos no estudo anterior que as 2.300 tardes e manhãs e o santuário, apresentado em Daniel 8, verso 13 e 14, não faz menção nenhuma de um santuário celeste que seria purificado em 1844. As narrativas proféticas não fazem menção de um dia de expiação e um juízo investigativo num santuário celeste. Nas escrituras não aparece a frase juízo investigativo, nenhuma vez. Sabe quantas vezes são encontradas a frase santuário celeste ou celestial? Nenhuma vez também. Agora pega os escritos de Ellen White para você ver quantas vezes estão escritos. A palavra santuário aparece somente 5 vezes nos escritos do Novo Testamento, na Nova Aliança, e nenhuma das vezes aparece acompanhada da palavra céu. Sempre santuário aparece sozinho. Agora nos escritos de Ellen White, santuário celeste, santuário no céu, santuário celeste, santuário no céu. Ellen White, a profetisa dos adventistas, escreveu: assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no centro dos santos e lá aparece na presença de Deus, para se engajar nos últimos atos de sua ministração em favor do homem, para executar o trabalho de juízo investigativo e para fazer uma expiação por todos os que têm direito a seus benefícios. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos considerados são os do povo professo de Deus. O Grande Conflito, edição de 1950, página 480. Nos perdoe pelas interrogações. Se é verdade que o santuário celeste seria purificado depois de 2.300 tardes e manhã, 2.300 anos, por que já se passaram 176 anos e o santuário ainda não foi purificado? Como explicar que o ano de 1844 era o dia da expiação em cumprimento à profecia de Daniel 8, verso 13 e 14? Como é que vocês explicam isso? Eu estou perguntando para os adventistas. Ouça o texto das escrituras que vamos ler, ouça com atenção e responda. Responda: é possível crer que os pecados dos crentes estão acumulados no céu
e que estão em investigação desde 1844, ouça o texto. Deus disse, foi Deus que disse: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, Deus ainda acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais obração pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10, verso 16 ao 21 foi o que eu li. Que santuário é esse, o qual os crentes desde os dias dos apóstolos são convidados a entrar? Que santuário é esse, cooperador? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que santuário é esse, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Seria possível, perguntamos, crermos nessa palavra e ao mesmo tempo crer que Jesus entrou no santuário em 1844? Que santuário é esse, ministro Lucas, que nós entramos pelo sangue de Jesus? Aí os adventistas têm que explicar isso. Ellen G. White não consegue mais explicar, né? Ela já morreu, mas... Não consegue. Aí os adventistas têm que explicar isso, né? Hebreus 9, verso 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez por todas no santo lugar. Uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Olha, uma eterna redenção. Agora, ouça onde Jesus entrou. Hebreus 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. O texto que vamos ler prova que a nossa salvação não depende de um juízo investigativo. Olha o texto. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos Hebreus 6, do 19 e 20, versão João Ferreira, revista e atualizada. Quando Jesus se entregou por nós, a cortina que separava o santo do santo no templo rasgou de alto a baixo. E Jesus entrou, não foi no santo do santo aqui na terra, não, que existia, não. Ele entrou no próprio céu por nós, por meio do seu sangue. E nós somos convidados a entrarmos, nós temos que ter ousadia para entrar nesse santuário. Ontem foi apresentado um estudo pelo ministro José Carlos Delfino e pelo cooperador Jefferson, que mostrou muito bem o que Jesus está fazendo por nós lá nos céus. Você quer ouvir esse estudo? Peça cópia, áudio dele para você ouvir. Foi uma escola bíblica apresentando o que Jesus está fazendo por nós no céu. Segundo a palavra de Deus revelada a nós por meio do profeta Daniel, é possível crer que a obra da redenção não foi completa no madeiro? Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Nós sabemos que os pecados eram acumulados no Santo dos Santos, não era isso? Mas ali Jesus, com o sacrifício dele, daria fim, para expiar as iniquidades que estavam acumuladas ali, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Tudo isso aconteceu no momento em que Jesus morreu. E olha, os adventistas eles concordam que há 70 semanas, 490 anos, findaram 3 anos e meio depois da morte de Jesus. Eles concordam com isso. E aí nós perguntamos, Jesus expiou ou não os pecados no madeiro? Jesus trouxe ou não justiça eterna? A pergunta é essa.
Ouça o texto e responda. É possível crer em um juízo investigativo que iniciou em 1844? Olha as palavras que Deus disse. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, em Hebreus 10, 16 a 21. Repita a pergunta, é possível crer em um juízo investigativo depois dessa leitura? Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Não, é mentira isso. Deus não disse isso, não. Está investigando ainda. E aí? Ellen G. White, a profetisa dos Adventistas, escreveu: à medida que os livros de registro são abertos no juízo, as vidas de todos os que creram em Jesus são revistos diante de Deus. Começando com aqueles que primeiro viveram na terra. Nossa advogada apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Todo nome é mencionado, todos os casos são investigados de perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. O Grande Conflito, edição de 1950, página 483. Olha, essa doutrina aqui é uma doutrina que anula a salvação pela fé. Esta é a verdade. Eu pergunto, quem está certo? A palavra de Deus por meio dos profetas, das escrituras, ou a palavra de Ellen G. White, a profetisa dos Adventistas? Me perdoe os Adventistas. Quem está certo? Hebreus 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está provando que ele já fez, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, está claro o texto. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Não, ainda os pecados estão sendo purificados, por isso que lá nos céus está acumulado os pecados lá no céu. Jesus, ele morreu por nós, sim, tomou sobre si os nossos pecados, mas está tudo lá no céu, tudo lá no céu. E aí lá tá imundo, ele está purificando. Vamos ler a palavra purificado ou purificação. Purificação, o que é isso, purificação? Ato ou efeito de tornar algo puro, livre de impurezas. Ato ou efeito de se livrar de pecados, de máculas morais, expiação, purgação. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não, ele não assentou à destra da majestade nas alturas, não. Ele foi para o Santíssimo, um carro de fogo com rodas de fogo pegou ele assim e levou para o lugar do Santíssimo. É muita imaginação. Olha, o texto de Hebreus 1 e 3 é claro em afirmar que a purificação ou a expiação é algo acontecido no momento em que Jesus levou sobre si os nossos pecados no madeiro, morrendo em nosso lugar. O texto deixa claro que Jesus está à destra de Deus. Eu pergunto, fez ou não fez a purificação dos nossos pecados? É necessário ainda um juízo investigativo? Ellen White escreveu: na hora marcada para o juízo, o fim dos 2.300 dias, em 1844, começou o trabalho de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já tomaram sobre si o nome de Cristo devem passar pelo seu exame minucioso. E os mortos são julgados pelas coisas que foram escritas nos livros, segundo as suas obras. O Grande Conflito, edição de 1950, página 486. Investigação e apagamento dos pecados. É muita discrepância com as escrituras isso aqui. Não há harmonia. Há, cooperador Giliardi, não há harmonia. Não há. Hebreus 9, verso 11 e 12. Mas, vindo Cristo, não é vindo não, é indo. Estou falando que há uma discrepância muito grande. Vamos ler do jeito que está escrito. Hebreus, capítulo 9, verso 11, 12 e verso 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação.
não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nós já lemos, tabernáculo é o lugar onde Deus habita. Isso dá para nós a indicação correta que é os céus, não é isso não? Sim, sim. Olha o que Ellen G. White escreveu a este respeito. E viu o Pai levantar do trono em uma carruagem flamejante, entrar no Santo dos Santos dentro do véu e se assentar. Então, ela diz, uma carruagem de nuvem com rodas como fogo flamejante, cercada por anjos, veio para onde Jesus estava. E Jesus entrou na carruagem e foi levado ao mais santo, onde o Pai estava sentado. Lá, ela diz, eu vi Jesus, um grande sumo sacerdote, em pé diante do Pai. Primeiros Escritos, página 55. Hebreus, no capítulo 10, versos 11 ao 18, assim está escrito. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, repito, um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com várias oblações, é isso? Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre o que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica. Porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta. Olha o que ele acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, como é que Deus vai investigar uma coisa que ele se esqueceu, né? Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Olha, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu pergunto, aperfeiçoou ou não? Quem está certo? Deus que diz não lembrar mais dos pecados do seu povo, ou os adventistas e sua profetisa que pregam um juízo investigativo? Quem está certo? Nossos irmãos que criam na redenção, expiação completa após o sacrifício de Jesus, ou os adventistas e sua profetisa? Quem está certo? Romanos 5, versos 6 ao 11. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não há dúvidas de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Vamos raciocinar se é possível crer nas palavras de Ellen G. White. Vamos raciocinar. O juízo está acontecendo agora no santuário acima. Há 40 anos esta obra está em progresso. Logo, ninguém sabe em quanto tempo passará para os casos dos vivos. O Grande Conflito, edição de 1884, página 315. Nós repetimos aqui. Já se passaram 176 anos e os adventistas não conseguem saber se já está acontecendo o juízo dos vivos. Essa é a verdade, essa é a realidade. Que dilema! Que situação, não é não? Sim, uma situação inusitada. 1 Pedro 1, verso 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Fomos ou não fomos resgatados? Ainda está em processo para saber se estamos ou não, né? Eu quero dizer aos amigos adventistas que estão nos ouvindo ou que possam estar em algum momento ouvindo esse áudio. Se este assunto não fosse tão sério, nós não estaríamos trazendo aqui. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Cristo. E esta doutrina é uma doutrina como o purgatório, tá? É verdade. Infelizmente, ela equipara ao purgatório da igreja romana. E ela está fundamentando a salvação pelas obras. Isso é muito sério. 1 João 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue ou é o juiz investigativo que vai dizer se nós estamos purificados ou não? Só lembrando, querido ouvinte, a base da doutrina do juiz investigativo é a existência de um santuário no céu, onde Cristo, desde 1844, está presentemente ocupado em seu trabalho mediatório em favor da humanidade. Ellen White declara, olha o que ela declara: Deus nos livre que o estardalhaço de palavras vindas de lábios humanos debilitem a crença de nosso povo na verdade de que existe um santuário no céu e que um modelo deste santuário foi uma vez construído na terra. Deus deseja que seu povo se familiarize com este modelo, tendo sempre em sua mente o santuário celestial, onde Deus é em todos. Carta 233, 1904, citado em Cristo em seu santuário, página 15. Vou dizer, não são as palavras humanas que está debilitando a crença dos adventistas, são as escrituras. Sim. Olha, eu vou trazer aqui algo para vocês. Ellen G. White apoiou totalmente o cálculo millerita. O que é o millerita? O Guilherme Miller começou a pregar a vinda de Jesus para 1844. O santuário que seria purificado era a terra. Ela acreditou, Ellen G. White disse: vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844. Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. Primeiros Escritos, página 243. Espera aí, se está certo, por que não terminou essa purificação em 1844? Tá ou não tá? Olha o que Ellen G. White ainda escreveu. No 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, o tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava de acordo com as provas já apresentadas, de que os 2.300 dias terminariam no outono. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. O Grande Conflito, página 398, 457, essas duas páginas. Ellen White escreveu, olha só. Assim foi apresentado à visão do profeta o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar nos últimos atos de seu ministério em prol de homem, para realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. O Grande Conflito, página 479, página 480. Eles acreditavam que isto ia acontecer no final dos 2.300 dias, 2.300 anos, que terminaria em 1844. Era o grande dia do juízo, da expiação, eles falam. E nunca terminou esse grande dia. Como já falamos, nas Escrituras não encontramos a frase santuário celestial. E ouça o absurdo que Ellen G. White disse. Olha o que ela disse. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre. Assim, em o novo concerto, os pecados do que se arrependeram são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados
pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Então ela diz que há um registro ali de pecados no santuário celeste. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Da purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação. Tem que olhar nos livros para ver o grande conflito, página 420. Que absurdo. Então, quem é que está lá no céu com os pecados? É Jesus, porque os pecados das pessoas são colocados, transferidos para Jesus. Então, quem é que tem pecado? É Jesus. Nós encontramos na carta aos Hebreus que Jesus, ele não era como os outros sumos sacerdotes que tinha pecado e que oferecia por ele e depois pelos outros. Que absurdo! Nós sabemos que o pecado das pessoas, quando era transferido para o animal morria. Então, quando os nossos pecados foi posto sobre Cristo, ele morreu por nós. Sim. Vamos trazer aqui a palavra expiar. Expiar é pagar crimes ou faltas. Remir-se, sofrer as consequências de alguém. Foi isso que Jesus fez. E não fez isso no céu, fez isso no madeiro. Ele expiou, ele pagou por nossos crimes, por nossas faltas. Ele remiu-nos, ele sofreu as nossas consequências. Só houve um meio em que a expiação, remissão, redenção e purificação aconteceu. Só o meio. E nosso irmão Paulo apresenta isso muito claro, Romanos 4, verso 25. E ele diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitando para nossa justificação. Em Colossenses 1, verso 20, ele diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão no céu, como as que estão tantas que estão na terra como as que estão no céu. Apocalipse 1:5, da parte de Jesus Cristo, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 2 Coríntios 5:15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 2, verso 20, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Tessalonicenses 5, verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Efésios 5, verso 2. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Gálatas 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. 1 Timóteo 2, verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Tito 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Os nossos irmãos acreditavam na salvação pela fé, no sacrifício de Cristo, não pela fé no juízo investigativo. Alguém questionou Ellen G. White. Olha o questionamento que fizeram. Mas por que era necessária uma investigação? Não eram os pecados, quando confessados, imediatamente perdoados e para sempre esquecidos? Questionamento bom. Perdoados sim, Ellen White explicou, mas não ainda esquecidos, olha só. E continuando aqui a resposta dela, vamos continuar aqui. Ela observou que no tipo, o sangue da oferta pelo pecado removia o pecado do penitente, mas permanecia no santuário até o dia da expiação. Olha só. Assim, no antitipo, o sangue de Cristo, enquanto devia libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Permaneceria registrado no santuário até a expiação final.
após a morte, são julgados sobre aquelas coisas que foram escritas nos livros. Então, pelo mérito do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todos que verdadeiramente se tenham arrependido serão apagados do livro do céu. Deste modo, o santuário estará livre ou purificado do pecado. Patriarcas e Profetas, página 371. Ver também O Grande Conflito, página 420. E aí nós perguntamos, por que vocês mentiram que o santuário seria purificado em 1844, depois de 2.300 tardes e manhãs? Por que mentiram? Verdade. Isso é sério. É sério. Ninguém aqui é menino para ver, é um embrólio isso aqui. Desculpa pelo tom da minha voz, mas é verdade. Eu não torno nulo o sacrifício de Cristo. Louvo a Deus por tudo que Deus fez por nós, pela humanidade, entregando, dando seu Filho por nós, e Jesus fazendo a obra redentora em favor de toda a humanidade. É uma brincadeira o que nós estamos vendo aqui. Hebreus 8:12, Deus diz, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. É verdade isso aqui ou não é? Não me lembrarei dos seus pecados e de suas prevaricações. Não, Deus está lembrando todo dia. Além dessa doutrina ser uma doutrina toda conflituosa, ela ainda põe Deus como mentiroso. Hebreus 10, verso 3 e 4. Nesses sacrifícios de animais, porém cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. É possível crer em um juízo investigativo, que quando está fazendo um juízo investigativo, está fazendo, rememorando e lembrando dos pecados ainda, não é isso, cooperador? É isso, deste modo. Hebreus 9, verso 15 ao 18, olha só o que está escrito. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, olha só, do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. É possível crer em um juízo investigativo? Difícil, né? O texto que nós lemos é claro em afirmar que a morte de Jesus foi suficiente para a remissão dos pecados. Não só os nossos, mas também os cometidos no primeiro testamento. E claro, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Leia o que é remissão, leia aí. O que é remissão? Entenda. Olha o que diz esse texto em Hebreus 9, verso 15, na Bíblia CNBB. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Recebe ou não recebe? É aí que está a pergunta. Recebe ou não recebe? Ele redimiu ou não redimiu? Segundo a profetisa dos adventistas, Ellen G. White, não é assim não. Ela diz, olha, o ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que Cristo entrou ao ascender aos céus. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado. Então ela diz assim, Jesus subiu para o céu e Jesus diz, pai, eu morri. Ó, tá vendo? Eu morri. Olha, eu morri. Que brincadeira. Olha o que ela diz. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado. Então Jesus está até hoje apresentando o sangue dele lá. Bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era, ela diz, a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. O sangue de Cristo, ela diz, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhe o perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permanecia seus pecados nos livros de registro. Assim, Cristo apenas completara, uma parte de sua obra como nosso intercessor perante o Pai em favor dos pecadores. É muita brincadeira. Olha o nosso questionamento. Ora, se o crente é remido mediante o batismo e Deus não se lembra mais de seus pecados, como explicar que Cristo seguiu oferecendo o seu sangue e que um juiz investigativo segue no céu desde 1844 relembrando os pecados?
definitivamente, Cristo não segue fazendo ofertas pelos pecados. Está escrito que uma vez feito, está feito. Sim. Olha, e ela diz que Jesus fez isso 1813 anos até 1844, porque vai sair do santo para o santíssimo em 1844. Então, por 1813 anos, Jesus fez isso. Cristo não segue fazendo ofertas pelos pecados por 1813 anos, pois na cruz ofereceu um único e suficiente sacrifício, o seu sangue. Se continuou havendo oferta pelo pecado até 1844 e depois se abriram livros para se examinar obras, Deus não se esqueceu dos pecados dos arrependidos, como está escrito em Hebreus 9, verso 12. Em Hebreus 9, verso 12, está claro que não ficou nada para depois. Está escrito, e não por meio de sangue, de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna redenção. Efésios 2,16. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Não é pela cruz, é no santuário celestial. 2 Coríntios 5, verso 17 ao 21, o nosso irmão Paulo, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou, ele já reconciliou, consigo mesmo por Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não lhes imputando os seus pecados, eu quero frisar. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ministro Lucas, parece que o apóstolo Paulo ele já faz uma coisa definitiva e não temporária ou que está acontecendo ainda. Ele deixa claro, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade isso ou não é? É verdade. 2 Coríntios 5, 19, na tradução Nova Versão Internacional. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta, quer dizer, não cobrando os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Vamos ler a palavra imputando. Recontar, contar, computar, calcular, conferir, levar em conta, fazer um cálculo, considerar ou contar, avaliar, somar ou pesar as razões, deliberar, de considerar todas as razões para concluir ou inferir, considerar, levar em conta, pesar, meditar sobre, supor, julgar, determinar, propor-se e decidir. Em outras palavras, ministro, recontar, contar, computar, se fosse feito isso, era um juiz investigativo. E esta é a palavra que nós encontramos no texto de 2 Coríntios 5,19, é uma palavra grega, logizomai, não é isso? Isso. É a palavra que nós encontramos, que diz que Deus não está contando, Deus não está computando, Deus não está calculando, Deus não está levando em conta, Deus não está fazendo esse cálculo. Mas a profeta adventista diz que Deus está calculando sim. E aí? Quem está certo? O irmão Paulo ou os adventistas e sua profetisa L.G. White, que afirma estar havendo uma investigação dos pecados? Me perdoe por estar citando o nome dessa organização, mas é necessário. Em contradição ao que estamos apresentando, L.G. White, a profetisa, escreveu: à medida que os livros de registro são abertos no juízo, a vida de todos os que creram em Jesus são revistas diante de Deus, começando com aqueles que primeiro viveram na terra, desde Adão lá. Nossa advogada apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Todos os nomes é mencionado, todos os casos são investigados de perto, nomes são aceitos, nomes são rejeitados. O Grande Conflito, edição de 1950. Na galeria dos heróis da fé, lá está escrito que eles alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. E aí, L.J., se der errado lá no juízo, né? Hebreus, capítulo 9, verso 11, 12 e verso 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, vindo, não diz indo, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação,
não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Colossenses 1, verso 20 ao 23, o nosso irmão Paulo escreve: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante eles vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregoado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nosso irmão Paulo diz que nós recebemos isso se nós não movermos da esperança do evangelho que temos ouvido. Recebemos tudo isso já. Por tudo que apresentamos aqui, segundo as Escrituras, deixou Jesus ainda alguma coisa por fazer concernente à purificação de nossos pecados? Não, né? Romanos 5, verso 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado é aquele que teve provado ou reconhecido a sua inocência. Justificado, reabilitado. Eu vou repetir, a doutrina do santuário e o juízo investigativo pregado pelos adventistas anula a salvação pela fé. Jesus realizou um único e definitivo sacrifício e com sua morte expiou imediata e totalmente os pecados dos crentes. Hebreus 7, verso 27, que não necessitaste, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Hebreus 9, verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 10, verso 10 e 12, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Pela obração temos sido santificados, não é através de um juízo lá na frente, não. Verso 11, assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecados. Mas esse, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Assentado à destra de Deus, um único sacrifício. Efésios 1 e 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós temos. Se o irmão Paulo fosse um adventista, ele diria, em quem teremos a redenção, segundo o resultado do juízo investigativo. João 5, verso 24, Bíblia João Ferreira de Almeida, Jesus disse, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, não entra em juízo. Confira a tradução que diz, não entra em juízo. Bíblia João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz isso. Bíblia Tradução Brasileira, Portuguesa, João Ferreira de Almeida também diz isso. Agora vamos trazer aqui, João 5, 24, na Bíblia Difusora. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus disse, tem a vida eterna e não é sujeito a julgamento, mas passou da morte para a vida. Não é sujeito a julgamento. A Bíblia CNBB, João 5, verso 24, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. João 5, 24, Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado. João 5, 24, na Bíblia Tradução Novo Mundo, tem a vida eterna e não entra em julgamento, mas tem passado da morte para a vida. João 5, 24, Nova Versão Internacional, tem a vida eterna e não será condenado. João 5, 24, a Bíblia Edição Pastoral, possui a vida eterna e não será condenado,
porque já passou da morte para a vida. João 5,24, Bíblia, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24, na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E João 5,24, Bíblia Almeida, revista e corrigida e anotada, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segundo a doutrina de Ellen G. White, não tem, ainda vai ter. Vou repetir o que disse. Na minha avaliação, a doutrina do santuário, o juízo investigativo, pregado pelos adventistas, anula a salvação pela fé. Romanos 3, versos 22 ao 27. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Eu até quero frisar nesse verso aqui. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Ou seja, o ato de gloriar-se. Onde está? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Louvado seja Deus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Fé no sangue, não é fé no juízo, não. Ao consultar o significado de algumas palavras do texto que nós lemos, fica claro que o sacrifício, a morte de Jesus foi suficiente para a salvação e expiação do pecador. Justificado, tornar justo, mostrar, exibir, evidenciar alguém que ele é justo, tal como é e deseja ser considerado. Declarar a pessoa justa, pronunciar alguém justo, reto, gratuitamente, quer dizer, algo que nós não merecemos, não é isso, cooperador? E a palavra redenção? Redenção do grego apolutrosis, uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, libertação, liberação obtida pelo pagamento de um resgate. E a palavra propiciação, ela é muito interessante aqui. Lembra que nós falamos lá o propiciatório, lembra? Sim. Hilasterion, que se relaciona com uma conciliação ou expiação. Obter aplacamento ao poder expiatório. Forma de conciliação ou expiação, propiciação. Usado para referir-se à cobertura da Arca da Aliança no Santo dos Santos, apergida com o sangue de vítima expiatória no dia anual da expiação. Este rito significava que a vida do povo e a perda merecida por causa de seus pecados era oferecida a Deus através do sangue da vítima, né? O sangue ali simbolizava vida. E que Deus, por esta cerimônia, estava apaziguado os pecados do povo expiados. Por isso a tampa da expiação, o propiciatório. Um sacrifício expiatório, uma vítima expiatória. Esse é o significado aí da palavra propiciação. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Efésios 1, versos 5 e 7. E nos predestinou, decidiu de antemão, não é isso? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha, em contradição ao que estamos apresentando, Ellen G. White, profetisa dos Adventistas, diz: à medida que os livros de registro são abertos no juízo, a vida de todos que creram em Jesus são revistas diante de Deus. Por tudo que acabamos de analisar, o texto de Romanos 3, versos 23 ao 27, por tudo isso, é possível crer nesse juízo investigativo? De maneira nenhuma. É possível? Efésios 1, verso 3 ao 16. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado é em Jesus, em quem temos redenção. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, segundo o seu beneplácito, que é boa vontade de Deus, bom intento, que propuseram em si mesmo, Deus fez isso, né? Nele, verso 11, digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, porque primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa,
O qual é o penhor da nossa herança. O fato de Deus dar a nós o Espírito Santo é como um sinal de uma garantia. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Possessão adquirida, algo que nós já adquirimos, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Ah, mas isso não pode acontecer, só vai acontecer depois que fizer o juízo investigativo. Ellen G. White diz, o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegura-lhe o perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permanecem os seus pecados nos livros registrados, e a purificação real do santuário celeste deve se efetuar pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Como é diferente, eu digo, os ensinos das Escrituras, né? No madeiro, por meio do seu sacrifício, Jesus cumpriu tudo para nos salvar. Não fez nada pela metade. Hebreus 9:15. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Romanos 3:22, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos e sobre todos que creem, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé nele, em Jesus. Ellen G. White, ela contradiz o que Jesus disse. O que Jesus disse? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Entra ou não entra? Jesus disse, está consumado no madeiro, ao dar a vida por nós, João 19:30. Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos para pagar pelos pecados do eleito. Esses pecados nunca poderão ser cobrados outra vez, já que isto viola a justiça de Deus. Os pecados podem ser cobrados apenas uma vez, seja por um substituto, que é o caso de Jesus, ou por nós mesmos. Mateus 27, versos 50 e 51, Jesus clamando outra vez, rendeu o Espírito. O que aconteceu? Eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu até a fender as pedras. A partir do está consumado e a abertura do véu do templo, todos os pecados sobre o primeiro pacto, os que criam estavam cancelados. Hebreus 9:15. Está bem claro, a partir disso, os crentes pela fé no sacrifício de Jesus eram batizados em seu nome e teriam seus pecados apagados no ato do batismo. Atos 2, verso 38. Isso é claro, Hebreus 9:15, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por tudo que nós estamos apresentando até aqui, é muito claro que a morte de Jesus, o seu sacrifício, foi e é suficiente para a remissão dos pecados de todo o pecador, mesmo os pecados no tempo da primeira aliança, do primeiro testamento. Remissão, a palavra grega. Apolutrosis, uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, libertação, liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Quando o crente efetivamente é purificado de seus pecados e seus pecados são cancelados? Resposta dos adventistas: é à medida que os livros são abertos e o juízo, vai acontecendo, tudo aquilo, A fé no sacrifício de Jesus nos possibilita sermos salvos. Porém, muitos crentes que afirmam ter fé em Jesus, ao aceitar certas doutrinas, anulam o sacrifício de Jesus por elas. Vamos falar do requisito número 1 para acessar a salvação. Atos 24 e 24. Nosso irmão Paulo, ele estava ali alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Atos 26, verso 18, diz assim: a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Abrir os olhos e das trevas livrar as pessoas e converter as pessoas à luz e tirar as pessoas do poder de Satanás, a fim de que as pessoas recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus disse isso para o irmão Paulo. Atos 28 e 23, havendo-lhe assinalado um dia, muitos foram ter com Paulo e nosso irmão Paulo procurava persuadi-los à fé em Jesus. A fé em Jesus. Romanos 3:22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Verso 25, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3, verso 25. Gálatas 2, verso 20. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo. A salvação pela fé nós estamos falando. Que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Sois filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2, verso 20. Eu estou lendo Gálatas 3, verso 22. Gálatas 3, verso 26. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Efésios 1 e 15. E ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Tinha que crer que Jesus deu a vida dele. Efésios 3, verso 11 e 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele em Jesus. Filipenses 3, verso 9. Mas a que vem pela fé em Cristo,
Colossenses 1:4, ouvindo a vossa fé em Cristo. Colossenses 2, verso 25, vendo a nossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. 2 Timóteo 3, verso 15, conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 5, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo. Fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está claro para você que manter a crença em um juízo investigativo anula, de certa forma, o sacrifício de Jesus por nós? Preenchidas as condições, fé em Jesus, arrependimento e conversão, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados, cancelados, perdoados, segundo algumas outras versões, os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 2,38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados, remissão segundo outras versões, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 22:16, agora porque te detens, levanta-te, batiza, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Os pecados são lavados, mas ainda tem que fazer um juízo investigativo. Não é possível crer que nossos pecados estão acumulados num compartimento do céu, aguardando o juízo investigativo. De acordo com tudo que apresentamos por meio das Escrituras, via Deus a necessidade de um juízo para identificar os seus servos? Via, cooperador? O que o irmão Paulo disse? O irmão Paulo disse que desde aquele momento já lhe estava guardada a coroa. Olha só. As escrituras testificam que Abel, Enoque, Noé, Abraão e outros já tinham alcançado testemunho de que agradaram a Deus. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando-as, e todo este tendo tido testemunho pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 13 e 39. Mas os que tende, retende-o. Guarda o que tens. Guarda o que tens, olha só. Apocalipse 2:25, Apocalipse 3:11. Onde está Jesus? E que trabalho exerce relativo aos santos, Mijo Lucas? Jesus, desde sua ascensão, se encontra no céu assentado à direita do Pai. Hebreus 10, verso 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus e exerce ali um trabalho sacerdotal como nosso advogado e mediador, intercedendo por nós. Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 5,9, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 7,25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, tá vendo? Amém. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ninguém está sendo julgado hoje, pois isso só ocorrerá em sua vinda e no reino. 2 Timóteo 4:1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, lá no Santíssimo. Não, na sua vinda e no seu reino. Eu digo, essa ideia é absurda, a ideia desse juízo investigativo. Por que é absurda? Hebreus 10, verso 14 e 18. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desse, não há mais obração pelos pecados. João 5, verso 24, Jesus disse, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como pode alguém aperfeiçoado, santificado, ainda depender desse juízo investigativo? Que perfeição é essa? Que esquecimento é esse que se abrem livros, se relembram as más obras? Jesus disse que os servos de Deus não entram em juízo. Neste caso, se o juízo pregado pelos adventistas é verdade, então Jesus mentiu. Vamos concluir. A doutrina do juízo investigativo não passa de uma série de erros do adventismo e lança por terra grandes verdades bíblicas e anula a conclusão da salvação na cruz do madeiro, deixando para 1844 a purificação dos pecados. E sugere uma oferta constante de sangue, quando a oração de Cristo foi uma única, e rememora por quase 180 anos os pecados do povo de Deus. Quem é verdadeiro? Que Deus te abençoe. Vamos orar então em nome de Jesus? Eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Cristo,
Agradecemos ao Senhor por tua palavra, temos fé e acreditamos no sacrifício remidor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e acreditamos que Ele é suficiente para a salvação de todo o mundo. Te damos graças, ó Eterno, por teu amor, por tua misericórdia, por tua graça, por tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por isso, de ano em ano, a tua igreja faz recordação do sacrifício de Jesus, para não esquecermos deste ato tão maravilhoso que foi realizado em favor da humanidade. Nós acreditamos na tua palavra, acreditamos na orientação dada a nós por meio dela, por meio dos teus santos profetas. Acreditamos nas palavras do nosso Senhor Jesus, em tudo aquilo que Ele testificou e ensinou ao nosso favor para a nossa salvação. Te damos graças por mais um programa e oramos para que todos os ouvintes, todos aqueles que estão escutando, aqueles que não tomaram ainda decisão de manifestar fé no sacrifício de Jesus, fé salvadora, que possam assim aceitar o sacrifício de Cristo. Infelizmente nós encontramos nos nossos dias muitos grupos religiosos que dizem ter fé em Cristo e manifestam fé em Cristo na sua maneira, no seu jeito. Mas quando nós falamos do batismo no nome de Jesus o Cristo, as pessoas correm. Nós acreditamos na remissão dos pecados por meio do sacrifício de Jesus e aceitamos esses benefícios por meio da invocação do nome de Jesus na hora do batismo. O sacrifício foi feito, tudo que era necessário para a salvação da humanidade foi feito. Basta nós apossarmos destas bênçãos. E assim nós apossamos quando invocamos o nome de Jesus no batismo. Agradecemos, oramos por cada ouvinte. Oramos pelo pedido de oração de cada um. Estenda suas mãos de misericórdia, Senhor, auxiliando a cada um pelo teu poder, repreendendo o espírito da enfermidade, a falta de paz, repreendendo a incredulidade, a dúvida, Senhor, em nome de Jesus. Rogamos uma semana de bênção e de paz para todos, e que o Senhor possa ser engrandecido por meio da tua palavra. Nós te damos graças por meio dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Sem Ele, sem o sacrifício de Jesus, nós continuaríamos perdidos. Mas agradecemos ao Senhor por tudo. Te louvamos e damos graças no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. A paz seja contigo. Encerramos o programa à luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos.